O homem que nasceu em um mundo pequeno demais, Leonardo nasce em um mundo que ainda dorme. As estradas são estreitas, as casas são baixas, e o horizonte parece terminar sempre muito cedo. Mas desde os primeiros anos, há algo nele que não aceita limites com facilidade. Não é inquietação visível, não é rebeldia, é apenas uma atenção profunda demais para um tempo que ainda observa tudo de forma superficial. Enquanto outros aprendem a repetir, Leonardo aprende a observar. Ele percebe o movimento da água antes de entender palavras. Nota como a luz muda ao tocar uma parede ao longo do dia. Repara que nenhuma folha cai da mesma forma que outra. O mundo, para ele, não é feito de respostas, mas de perguntas silenciosas. Leonardo cresce sem pressa. Não há presságios grandiosos anunciando quem ele será. Não há vozes dizendo que um gênio caminha entre os homens. Há apenas um garoto que passa mais tempo olhando do que falando. Ele observa pássaros não como símbolos de liberdade, mas como estruturas em movimento. As asas, a inclinação do corpo, o ar que sustenta algo que deveria cair. Desde cedo, ele entende algo que poucos entendem. O mundo funciona mesmo quando ninguém está olhando. Quando aprende a desenhar, não o faz para criar beleza. Desenha para compreender. Cada traço é uma tentativa de capturar o funcionamento oculto das coisas. Não busca aprovação. Busca clareza. O tempo passa e Leonardo se torna um homem em uma época que ainda caminha devagar. As cidades crescem, mas o pensamento continua preso a velhas certezas. E ele sente, em silêncio, que carrega perguntas grandes demais para as respostas disponíveis. Florença o recebe com seus sons constantes. Passos, vozes, ferramentas, sinos. Mas mesmo cercado de pessoas, Leonardo permanece só dentro da própria mente. Ele caminha pelas ruas como quem atravessa um grande mecanismo vivo. Observa pontes, mercados, construções. Vê forças invisíveis sustentando tudo. Enquanto outros enxergam funções, Leonardo enxerga sistemas. Seu caderno nunca está longe. Não como um objeto precioso, mas como uma extensão do pensamento. Nele não há ordem clara. Há esboços, ideias interrompidas, observações que talvez nunca sejam retomadas. Nada ali é definitivo. Tudo está em processo. Leonardo não se incomoda com o inacabado. Para ele, o inacabado é honesto. Ele sabe, mesmo que ainda não consiga explicar, que vive em um mundo pequeno demais para tudo o que poderia ser pensado. E essa percepção não o entristece, ela o impulsiona. Não há pressa em mudar o mundo, há apenas a necessidade silenciosa de entendê-lo. À noite, enquanto a cidade diminui o ritmo, Leonardo permanece acordado por mais alguns instantes. Não porque não consegue dormir, mas porque sente que o pensamento também precisa de tempo para repousar. Ele observa a chama de uma vela. Nota como o fogo se move, como consome o ar, como se transforma sem nunca ser o mesmo. Mesmo nesse gesto simples, há algo épico, porque, sem saber ainda, Leonardo acaba de iniciar uma jornada que não terá fim claro, nem destino definido. Uma jornada não contra homens ou monstros, mas contra os limites do próprio conhecimento humano. E o mundo, ainda adormecido, não percebe que já não é grande o bastante para contê-lo. Leonardo aprende cedo que o descanso do corpo não é o mesmo que o descanso da mente. Quando a cidade se recolhe, quando as portas se fecham e os passos rareiam, ele sente que algo dentro dele continua aceso, como uma pequena lâmpada protegida do vento. Não é ansiedade, não é medo. É apenas um fluxo constante de curiosidade, paciente e insistente, que não exige barulho para existir. Durante o dia, ele observa com a delicadeza de quem não quer interromper o mundo.
Observa pessoas atravessando pontes e imagina, por trás de cada arco de pedra, forças invisíveis empurrando e cedendo. Observa o ferreiro golpeando o metal e pensa na transformação do calor, no modo como a matéria aceita mudar de forma. Observa uma carroça rangendo e, sem pressa alguma, tenta descobrir onde nasce o som, como se o ruído fosse um segredo que se revela apenas para quem escuta devagar. Às vezes, ele para no meio de uma rua estreita, não por distração, mas porque alguma ideia pousa nele com a naturalidade de um pássaro. Uma roda girando, uma roldana puxando um peso, um fio esticado sustentando algo. E então ele entende que uma coisa simples pode se tornar grandiosa apenas por ser combinada com outra coisa simples. O épico para Leonardo não está no espetáculo, está no encaixe. Quando chega ao ateliê, não entra como quem chega a um trabalho, e sim como quem atravessa um portal. O ar tem cheiro de óleo, madeira e pó. A luz, filtrada, parece feita para revelar detalhes. Leonardo não corre para a tinta, nem para o pincel. Ele passa primeiro pelos objetos, como se cumprimentasse cada um em silêncio. Um compasso, uma régua, uma lâmina, um bloco de papel. É ali que sua mente encontra um chão firme. Ele abre um caderno que já nasceu confuso. Em uma página, um rosto inacabado, com o olhar sugerido por poucas linhas. Em outra, um estudo de asas, não como ornamento, mas como engenharia do céu. Mais adiante, engrenagens desenhadas com calma, dente por dente, como se cada pequena forma tivesse de ser merecida. O caderno não é uma vitrine, é um campo de batalha discreto, onde ele enfrenta o desconhecido sem testemunhas. E então vem o hábito que o acompanha como sombra. Escrever ao contrário, como se guardasse suas ideias do mundo, ou como se quisesse que elas amadurecessem antes de serem tocadas por olhos apressados. A mão desliza e a tinta marca o papel com uma confiança serena. Ele não tem certeza de que alguém lerá aquilo um dia. Mesmo assim, escreve, porque o ato de registrar é para ele uma forma de respirar. À noite, quando a cidade finalmente se cala, a mente de Leonardo fica mais nítida. O silêncio não o esvazia. O silêncio o amplia. Ele se senta perto de uma vela e observa a chama como quem observa uma criatura viva. Vê nela o desenho do ar. Vê nela a dança do calor. Vê nela uma verdade simples. Tudo se move, mesmo quando parece parado. É nesse ponto que a epopeia dele se revela. Leonardo não busca apenas fazer, ele busca entender. E entender, para ele, não é concluir rapidamente, mas permanecer com a pergunta tempo suficiente para que ela se torne clara. Ele não se irrita com o mistério. Ele o trata como um hóspede antigo, alguém que merece uma cadeira e uma taça de água. Alguém que pode ficar o tempo que quiser. Quando finalmente deita, o corpo cede ao cansaço como qualquer corpo humano. Mas a mente, ainda por alguns instantes, continua caminhando. Ela atravessa pontes, abre asas, gira rodas, mede sombras, imagina máquinas que talvez nunca existam. E no último segundo antes do sono, Leonardo sente algo que o acompanha desde menino. A certeza tranquila de que o mundo é enorme. E mesmo assim, ainda há mais para ver. Mesmo quando o sono chega, ele não chega de forma abrupta. Aproxima-se lentamente, como uma névoa suave que cobre o pensamento sem apagá-lo por completo. Leonardo sente as ideias se afastarem devagar, não porque se perderam, mas porque aprenderam a esperar. Ele aceita esse estado com serenidade, confiando que nada do que foi pensado realmente desaparece. Tudo retorna, cedo ou tarde, quando encontra o momento certo. Há noites em que ele desperta subitamente, não por um ruído externo, mas por uma conexão inesperada que se forma dentro da mente. Nessas horas, ele não se irrita.
Acende a vela novamente, senta-se com cuidado e registra mais uma linha, mais um traço, como quem anota algo ouvido em sonho antes que o eco se dissipe. Depois volta a se deitar, satisfeito, como alguém que fechou uma porta importante. Assim, dia após dia, noite após noite, a mente de Leonardo nunca descansa por completo. Ela apenas muda de ritmo. E nesse movimento contínuo, silencioso e quase invisível, ele constrói não apenas invenções ou desenhos, mas algo maior, uma maneira nova de olhar para o mundo, feita de paciência, profundidade e assombro contido. O caderno acompanha Leonardo como um objeto silencioso, quase invisível para os outros, mas absolutamente essencial para ele. Não é belo nem organizado. Suas capas mostram marcas do tempo, manchas de tinta, cantos gastos pelo manuseio constante. Ainda assim, para Leonardo, ele vale mais do que qualquer ferramenta refinada, porque ali não há obrigação de acerto. O caderno existe para acolher o erro. Ele o abre sem cerimônia em qualquer lugar, às vezes de pé, encostado em um muro frio, às vezes sentado em degraus de pedra, sentindo o peso do próprio corpo enquanto a mão se move sozinha. O mundo continua acontecendo ao redor, mas Leonardo se recolhe para dentro daquele espaço de papel onde tudo pode ser desmontado e reconstruído quantas vezes forem necessárias. Cada página é um território novo. Não há começo definido nem final esperado. Um rosto surge pela metade, interrompido por uma seta que leva a um estudo de engrenagens. Um braço humano se transforma, algumas linhas depois, em um mecanismo de alavancas. Para outros olhos, aquilo parece confusão. Para Leonardo, é coerência pura. O pensamento não anda em linha reta, e o caderno respeita isso. Ele escreve como quem conversa consigo mesmo, não para explicar, mas para registrar o fluxo do que passa. Palavras curtas, notas soltas, desenhos que dizem mais do que frases longas. Muitas vezes, escreve ao contrário, como se quisesse criar uma barreira natural entre suas ideias e o mundo externo. Não por medo de roubo, mas por entender que nem toda ideia está pronta para ser vista. O caderno também o protege. Em um tempo de certezas rígidas, ele guarda ali perguntas perigosas. Questiona o movimento dos astros, a estrutura do corpo, o funcionamento da água, a lógica do voo. Perguntas que, ditas em voz alta, poderiam causar desconforto. No papel, porém, elas respiram livres. O caderno se torna escudo contra a pressa e contra o julgamento. Mas ele também é arma. Com ele, Leonardo enfrenta o desconhecido. Cada desenho é um ataque cuidadoso à ignorância. Não há violência nesse combate, apenas persistência. Ele redesenha a mesma engrenagem inúmeras vezes, ajustando ângulos mínimos, observando proporções quase invisíveis. Não busca perfeição imediata, busca aproximação. Há momentos em que ele fecha o caderno e permanece imóvel, olhando para o nada. Não é pausa vazia, é digestão. As ideias precisam de silêncio para se assentarem. Leonardo aprendeu que pensar demais, sem pausa, pode ser tão improdutivo quanto não pensar. O caderno ensina ritmo. Quando o abre novamente, algo mudou. Uma linha se encaixa melhor. Uma relação se esclarece. Ele sente uma satisfação discreta, quase imperceptível, como quem encontra o caminho certo em uma estrada longa, sem precisar comemorar. Ao fim do dia, o caderno retorna ao repouso. Leonardo passa a mão sobre a capa, como quem encerra um diálogo.
Ele sabe que ali dentro há mais perguntas do que respostas, e isso o tranquiliza, porque enquanto houver páginas em branco, ainda haverá espaço para continuar. Às vezes, Leonardo relê páginas antigas e percebe que já não é o mesmo homem que as escreveu. Certas ideias lhe parecem ingênuas, outras excessivamente ousadas. Ele não as corrige. Prefere deixá-las como estão, como marcas de um pensamento em movimento. O caderno, para ele, não registra apenas ideias, mas o próprio passar do tempo dentro da mente. Há noites em que ele folheia lentamente, sem a intenção de acrescentar nada. Apenas observa. Reconhece traços feitos com mais firmeza, outros mais hesitantes. Reconhece dias de clareza e dias de confusão. E entende que ambos são necessários. O erro não é falha, é parte do caminho. Quando finalmente guarda o caderno, Leonardo sente uma estranha sensação de segurança, como se parte de si estivesse ali, preservada. Se o mundo lá fora exigir respostas rápidas, ele sabe que pode retornar àquele espaço silencioso onde tudo pode ser pensado com calma. O caderno permanece fechado, mas vivo, aguardando o próximo momento em que será chamado a testemunhar mais uma tentativa humana de compreender o infinito. Há um momento, recorrente e silencioso, em que Leonardo ergue os olhos do chão e os mantém presos no céu por mais tempo do que o necessário. Não é distração, é estudo. Enquanto outros veem apenas pássaros cruzando o ar, ele enxerga perguntas suspensas. Como algo pesado aceita não cair? Como o ar, invisível e aparentemente frágil, sustenta um corpo em movimento? Esse desejo de voar não nasce como ambição. Não há sonho de glória, nem vontade de ser lembrado. Nasce como incômodo, um desconforto calmo, porém persistente, diante de algo que existe e ainda não foi compreendido. Para Leonardo, tudo o que existe merece ser entendido, nem que seja apenas em parte. Ele observa as aves com paciência quase religiosa. A inclinação das asas, o momento exato em que o corpo se entrega ao vento, o modo como corrigem a rota sem esforço aparente. Leonardo anota, desenha, redesenha. Não copia a forma externa, busca a lógica interna. Ele sabe que não basta imitar a aparência do voo. É preciso compreender sua estrutura invisível. Em seus cadernos surgem asas feitas de madeira e tecido, não como fantasia, mas como hipótese. Estruturas que respeitam proporções, articulações que tentam reproduzir movimentos naturais. Cada traço carrega uma pergunta silenciosa. E se? Não há pressa em testar. O pensamento vem antes da ação. Sempre. Leonardo imagina o homem suspenso entre dois mundos, não mais preso totalmente à terra, nem pertencente ao céu. Um corpo humano sustentado não por magia, mas por entendimento. Ele sabe que talvez isso nunca se realize em sua vida. Mesmo assim, continua, porque o valor não está apenas no resultado, mas no caminho mental até ele. Há algo de épico nesse esforço solitário. Um homem, limitado pelo próprio tempo, ousando pensar além dele. As cidades continuam suas rotinas abaixo. Os mercados abrem, os sinos tocam, as conversas se repetem. E, acima de tudo isso, na mente de Leonardo, o ar se transforma em matéria pensável. Ele também estuda quedas, observa objetos lançados de alturas diferentes. Nota o tempo, a velocidade, o impacto. Para entender o voo, é preciso aceitar a gravidade. Não como inimiga, mas como força constante. Leonardo respeita o chão tanto quanto respeita o céu.
Ambos fazem parte do mesmo sistema. À noite, à luz fraca de uma vela, ele desenha mais uma vez. As asas se repetem, mas nunca são iguais. Pequenos ajustes, pequenas correções. O caderno se enche de tentativas, nenhuma é descartada por completo. Mesmo o erro ensina algo. Mesmo a falha aponta um limite que precisa ser contornado, não negado. Leonardo sente, em silêncio, o peso dessa busca, não como fardo, mas como responsabilidade. Pensar além do possível exige calma, exige aceitar que nem tudo será visto pelos outros. Muitas dessas ideias talvez morram com ele. Ainda assim, ele não se interrompe. O desejo de compreender é maior que o desejo de reconhecimento. Há instantes em que ele fecha os olhos e imagina o corpo humano cortando o ar. Não como delírio, mas como exercício mental. Ele visualiza o equilíbrio, o esforço distribuído, o vento reagindo. Para Leonardo, imaginar é uma forma legítima de experimentar. A mente também voa. E então, como sempre, ele retorna ao chão. Caminha pelas ruas, sente o peso do próprio corpo, observa os pés tocando a pedra. Não há frustração nisso, apenas continuidade. O céu não o rejeita, apenas ainda não se revela por completo. Assim, o desejo impossível de voar permanece, não como obsessão febril, mas como chama constante. Um lembrete silencioso de que o mundo guarda mistérios suficientes para ocupar uma vida inteira. E Leonardo segue, passo a passo, carregando dentro de si essa epopeia invisível. A de um homem que ousou olhar para o céu não para fugir da terra, mas para compreendê-la melhor. Com o passar do tempo, Leonardo percebe que o voo não é apenas uma questão de asas. É uma questão de confiança no equilíbrio invisível que sustenta todas as coisas. Ele passa a observar não apenas os pássaros, mas também o vento que antecede sua passagem. Folhas que se movem antes do corpo alado, poeira que se ergue sem aviso. Pequenos sinais de forças que não se veem, mas que governam tudo. Ele entende pouco a pouco que o ar não é vazio. O ar é presença, é resistência e apoio ao mesmo tempo. Essa percepção muda seus desenhos. As estruturas tornam-se mais abertas, menos rígidas. Leonardo aprende que lutar contra a natureza é inútil. É preciso cooperar com ela. O voo não acontece pela força bruta, mas pela harmonia entre peso, movimento e espaço. Há momentos em que ele sente uma leve melancolia, não tristeza, mas consciência. Ele sabe que talvez jamais veja um homem voar da maneira como imagina. Ainda assim, essa possibilidade não o desanima. Pelo contrário, há algo profundamente humano em pensar para além da própria vida. Leonardo aceita ser apenas um elo, não o fim da corrente. Em silêncio, ele continua. Ajusta medidas, recalcula proporções. Observa novamente o céu ao amanhecer, quando o ar parece mais denso, mais disposto a sustentar algo. Cada novo dia oferece pequenas variações, e Leonardo as recebe como presentes discretos. Quando finalmente guarda os desenhos, não sente derrota, sente respeito. O céu permanece acima, intacto, indiferente e generoso. Ele não foi conquistado, mas também não foi negado, apenas aguardado. E assim, o desejo de voar se transforma. Já não é apenas a vontade de erguer o corpo, mas de elevar o entendimento humano um pouco além do que era antes. Mesmo com os pés firmes no chão, Leonardo sabe: algumas jornadas não precisam ser concluídas para serem épicas, basta ousar iniciá-las. Leonardo da Vinci
Passa a compreender, com o passar dos anos, que nem todas as ideias pertencem ao tempo em que nascem. Algumas chegam cedo demais. Outras chegam apenas para anunciar que algo ainda virá. Essa percepção não o assusta. Pelo contrário, oferece uma espécie de serenidade estranha, como se ele aceitasse, desde já, que nem tudo precisa florescer imediatamente. No interior do ateliê, cercado por madeira, metal, papel e silêncio, Leonardo desenha máquinas que não têm lugar definido no mundo ao seu redor. Não são encomendas, não são pedidos de príncipes, nem respostas a guerras iminentes. São respostas a perguntas internas, como levantar grandes pesos com menos esforço, como atravessar rios largos sem interromper o caminho, como proteger cidades sem destruir o que existe nelas. Cada máquina nasce primeiro como sensação, um desconforto diante do esforço excessivo, uma observação de algo que poderia ser mais simples. Leonardo não cria para impressionar, cria para aliviar o peso invisível que o mundo carrega sem perceber. As engrenagens surgem como linguagem natural, dentes que se encaixam, rodas que transmitem movimento, eixos que transformam força em direção. Ele desenha lentamente, respeitando cada proporção. Sabe que um erro mínimo compromete todo o conjunto. Por isso, a pressa nunca entra no ateliê. O tempo ali é outro. Algumas dessas máquinas parecem estranhas demais para os olhos comuns. Pontes móveis que se erguem como criaturas adormecidas. Dispositivos de defesa que priorizam estratégia em vez de destruição. Ferramentas que exigem entendimento, não brutalidade. Leonardo imagina um mundo em que inteligência substitui força bruta. Um mundo ainda distante. Enquanto desenha, ele não pensa em aplausos, pensa em coerência. Uma máquina precisa dialogar com a natureza, não dominá-la. Ele observa a água para entender o fluxo, observa o corpo humano para entender alavancas e articulações. Observa árvores para compreender resistência e flexibilidade. Tudo serve de referência. Nada é pequeno demais para ensinar algo. Leonardo imagina engenheiros que ainda não nasceram. Mãos desconhecidas folheando seus cadernos com curiosidade. Não por vaidade, mas por continuidade. Ele entende que o conhecimento é uma obra coletiva atravessando gerações. Seu papel não é concluir tudo, mas empurrar os limites um pouco adiante. Algumas noites são especialmente silenciosas. Nessas, ele desenha máquinas que não servem a nenhum propósito imediato. Dispositivos de movimento contínuo, estruturas complexas que giram, dobram, se transformam, não para serem usadas, mas para serem compreendidas. Exercícios mentais transformados em forma. Há algo profundamente épico nisso. Um homem construindo futuros possíveis em uma época que ainda mal compreende o presente. Sem plateia, sem urgência. Apenas com papel, tinta e atenção absoluta. Leonardo também pensa na guerra, mas de maneira diferente. Onde outros veem destruição, ele vê logística. Onde outros veem violência, ele vê organização. Desenha pontes rápidas para travessias seguras. Fortificações que resistem sem precisar atacar. Para ele, até a defesa pode ser silenciosa e inteligente. Essas máquinas não gritam, não se impõem. Elas existem como possibilidades, como soluções esperando o momento certo. Leonardo entende que forçar o mundo a aceitá-las seria inútil. O mundo precisa amadurecer primeiro. Às vezes, ele fecha os olhos e imagina uma cidade funcionando com essas ideias.
pontes que se movem suavemente, sistemas que reduzem esforço humano, ferramentas que respeitam o corpo. Não é utopia, é apenas lógica aplicada com paciência. Quando o dia termina, Leonardo organiza os desenhos com cuidado, não como quem arquiva algo morto, mas como quem guarda sementes. Cada página é um futuro em estado de espera. Ele sabe que talvez não veja nada disso ganhar forma, e isso não o entristece. E assim, noite após noite, Leonardo continua sua epopeia discreta. Não como herói celebrado, mas como guardião de ideias. Um homem que conversava com o futuro em voz baixa, enquanto o presente ainda aprendia a escutar. Leonardo da Vinci chega a uma conclusão que poucos ousam formular em seu tempo. A maior máquina já criada não foi construída por mãos humanas. Ela nasce, cresce, se move e se repara sozinha. O corpo humano, para ele, não é apenas abrigo da alma, mas um sistema complexo, preciso e profundamente elegante. Esse entendimento não surge de um único instante, ele se forma lentamente, como tudo em sua vida. Leonardo observa pessoas caminhando, trabalhando, descansando. Nota o esforço invisível por trás de gestos simples. Um braço que se ergue, um joelho que dobra, um pescoço que sustenta o peso da cabeça sem que ninguém pense nisso. Cada movimento carrega uma engenharia silenciosa. No ateliê, os estudos do corpo passam a ocupar cada vez mais espaço. Braços, mãos, pernas, pés. Não como ornamentos artísticos, mas como estruturas funcionais. Ele desenha músculos como cordas tensionadas, ossos como vigas internas, articulações como pontos de encontro onde forças se redistribuem. Nada ali é aleatório. Tudo serve a um propósito. Leonardo percebe que compreender o corpo é compreender o movimento, e compreender o movimento é a chave para quase tudo o que ele deseja criar. As máquinas, as engrenagens, as asas, as pontes, todas precisam obedecer às mesmas leis que governam a carne e o osso. A natureza, ele entende, já resolveu problemas que os homens ainda tentam formular. Há um respeito profundo em sua abordagem. Ele não olha o corpo com curiosidade vazia, mas com reverência. Não há pressa em dominar esse conhecimento. Há cuidado. Cada linha desenhada carrega uma tentativa de fidelidade. Não a aparência, mas a verdade interna das coisas. Quando decide aprofundar seus estudos, Leonardo sabe que atravessará um limite que muitos evitam. Não por coragem teatral, mas por necessidade intelectual. Para entender plenamente o corpo, é preciso vê-lo além da superfície. Não como objeto de choque, mas como território de aprendizado. As noites se tornam aliadas. Em horários silenciosos, longe do movimento comum da cidade, ele se dedica a observar aquilo que normalmente permanece oculto. O ambiente é simples, quase austero. A luz da vela cria sombras longas e suaves. O silêncio é absoluto. Não há espaço para espetáculo. Apenas atenção. Leonardo se move com calma. Seus gestos são precisos, quase cerimoniais. Ele observa músculos, tendões, ossos, não como partes isoladas, mas como capítulos de uma mesma narrativa. Tudo se conecta. Tudo depende de algo anterior. Ele vê ali uma lógica tão refinada que nenhuma máquina humana parece suficiente para imitá-la completamente. Ele desenha sem pressa. Cada traço é um ato de humildade. Quanto mais vê,
mais entende o quanto ainda não sabe, e isso não o desencoraja. Pelo contrário, a ignorância para Leonardo não é um defeito, é um convite. Os cadernos se enchem de estudos anatômicos que poucos compreenderiam em sua época. O coração como centro de fluxo, a coluna como eixo de equilíbrio, a mão como instrumento de precisão quase divina. Ele passa longos períodos apenas observando, sem escrever, permitindo que o entendimento amadureça antes de se transformar em linha. Há algo de profundamente épico nesse silêncio. Um homem sozinho, diante da complexidade máxima da natureza, tentando não conquistar, mas compreender, sem testemunhas, sem reconhecimento, apenas com o compromisso interno de ser fiel ao que vê. Leonardo começa a perceber padrões, o modo como a força se distribui, como o movimento se propaga, como pequenas alterações geram grandes consequências. Esses padrões não ficam restritos ao corpo, eles escapam para suas máquinas, para seus desenhos de voo, para suas ideias de arquitetura. Tudo passa a dialogar. Ele entende, então, que o corpo humano não é apenas um tema de estudo, é um manual vivo, um livro escrito pela própria natureza, e ele se sente, ao mesmo tempo, leitor e aprendiz, nunca autor. Em alguns momentos, o peso desse conhecimento o alcança, não como medo, mas como responsabilidade. Ele sabe que está vendo coisas que muitos não verão, que está registrando verdades que talvez demorem séculos para serem aceitas. Ainda assim, continua, porque parar seria desrespeitar aquilo que lhe foi revelado. Quando encerra uma noite de estudo, Leonardo apaga a vela com cuidado. Guarda os desenhos com atenção quase solene. Não há orgulho em seu gesto. Há gratidão. Ele retorna para casa em silêncio, caminhando pelas ruas vazias, sentindo o próprio corpo em movimento. Cada passo agora carrega um entendimento mais profundo. Ele sente o joelho dobrar, o pé tocar o chão, o equilíbrio se ajustar automaticamente. Tudo funciona sem que precise pensar. E isso o impressiona mais do que qualquer invenção. Assim, o corpo humano se torna, para Leonardo, a maior epopeia de todas. Não uma história de conquistas externas, mas uma arquitetura interna perfeita, funcionando em silêncio desde o início dos tempos. E ele segue, consciente de que estudar essa obra-prima é uma tarefa que nenhuma vida inteira consegue concluir. E exatamente por isso vale a pena ser iniciada. Leonardo da Vinci aprende com o tempo que alguns caminhos do conhecimento não se percorrem à luz do dia. Não porque sejam errados, mas porque exigem um tipo de silêncio que o mundo desperto não sabe oferecer. Há perguntas que só se revelam quando a cidade dorme, quando as vozes cessam e quando até o tempo parece caminhar mais devagar. Essas noites não começam com drama, começam com decisão. Leonardo fecha a porta com cuidado, caminha pelas ruas quase vazias e sente o eco dos próprios passos acompanhá-lo como um pensamento persistente. O ar noturno é frio, estável, sem pressa. Ele prefere assim. A noite não exige explicações. O lugar para onde vai não carrega mistério para ele, apenas propósito. Não há ali medo, nem fascínio mórbido. Há respeito. O que para muitos seria um espaço de repulsa, para Leonardo é um território de aprendizado silencioso. Um lugar onde o corpo humano revela aquilo que jamais mostra em movimento.
Ele entra como quem entra em um templo. Cada gesto é contido, cada ação pensada. A luz da vela não invade o espaço, apenas toca o suficiente para permitir a observação. As sombras não assustam, elas protegem o foco. Diante dele repousa aquilo que um dia foi vida. Não há nomes, histórias ou julgamentos. Leonardo não vê ali um fim, mas um estado diferente da mesma matéria que ele observa todos os dias nas ruas. Para ele, a morte não transforma o corpo em algo profano. Apenas o torna silencioso. É nesse silêncio que ele escuta melhor. Leonardo observa com atenção extrema. Não há pressa, não há desejo de concluir rapidamente. Ele estuda camadas, relações, conexões, o modo como músculos envolvem ossos, como tendões prolongam forças, como tudo se encaixa com uma precisão que nenhuma máquina humana conseguiu reproduzir por completo. Ele desenha enquanto observa, mas não de forma automática. O olhar vem antes da mão. Ele precisa compreender internamente aquilo que só depois será registrado no papel. Cada linha desenhada é precedida por longos instantes de contemplação. O ambiente permanece quieto. O mundo exterior parece distante, quase irrelevante. Ali dentro, o tempo não obedece às horas comuns. Ele se dilata. Leonardo percebe que pode passar longos períodos sem notar o avanço da noite. Não porque esteja absorto, mas porque está alinhado com aquilo que faz. Há momentos em que ele se afasta alguns passos e apenas observa o conjunto. Não as partes isoladas, mas a harmonia geral. O corpo humano, mesmo em repouso definitivo, mantém uma dignidade estrutural. Nada ali parece aleatório. Tudo conversa com algo maior. Leonardo sente às vezes um peso interno, não de culpa, mas de consciência. Ele sabe que atravessa fronteiras que muitos preferem não cruzar. Sabe que suas anotações poderiam ser mal interpretadas. Ainda assim, continua, porque parar significaria aceitar a ignorância como limite definitivo. E isso ele não aceita. Ele não se considera ousado, não se vê como alguém transgredindo regras. Para Leonardo, o verdadeiro desrespeito seria olhar para a complexidade da natureza e decidir não compreendê-la. O conhecimento, ele acredita, não diminui o mistério da vida, apenas o aprofunda. Enquanto desenha, ele começa a perceber algo novo. O corpo humano não é apenas um conjunto de partes bem organizadas, ele é um sistema de equilíbrios delicados. Pequenas alterações geram grandes consequências. Um deslocamento mínimo, understanding, muda todo o movimento. Essa percepção ecoa em sua mente e se espalha para todas as outras áreas de seu pensamento. As máquinas que ele imagina passam a refletir essa lógica. Nada pode ser excessivamente rígido. Nada pode ser totalmente isolado. Tudo precisa dialogar. Tudo precisa ceder em algum ponto para funcionar melhor. O corpo ensina humildade às engrenagens. As horas avançam. A vela diminui. Leonardo sente o cansaço se aproximar, mas não o combate. Ele respeita os limites do próprio corpo, agora ainda mais consciente deles. Antes de partir, ele observa uma última vez aquilo que estudou. Não como despedida, mas como agradecimento silencioso. Ao sair, a noite ainda o envolve. O céu começa a mostrar sinais sutis de mudança. Um tom mais claro no horizonte. Leonardo caminha de volta, sentindo o próprio corpo responder a cada passo. Os músculos se contraem. As articulações se ajustam.
Tudo funciona em perfeita coordenação, sem que ele precise ordenar. Essa percepção o acompanha até em casa. Ao deitar-se, Leonardo não sente perturbação. Não há imagens invasivas nem inquietação. Há apenas uma sensação profunda de respeito pelo que foi visto. O conhecimento não o afasta do descanso, ele o aprofunda. Antes de adormecer, um pensamento lento se forma. O maior épico não é vencer a morte nem desafiá-la. É aprender com ela, em silêncio, sem tentar dominá-la. E assim, nessas noites proibidas aos olhos apressados, Leonardo constrói uma das partes mais profundas de sua jornada. Não uma história de choque ou escândalo, mas uma epopeia silenciosa feita de coragem tranquila, paciência absoluta e reverência diante da obra mais complexa já criada pela natureza. Houve uma noite, porém, que ficou gravada em sua memória com mais nitidez do que as outras. Não porque o conhecimento ali fosse maior, mas porque o risco, silencioso e real, caminhou ao lado dele. Leonardo sabia que os corpos não podiam ser obtidos facilmente. Muitas vezes, precisava transportá-los discretamente, longe dos olhos curiosos e das regras não escritas da cidade. Nessa noite específica, o ar parecia mais pesado do que o habitual, como se o próprio mundo estivesse atento demais. Ele envolveu o corpo com cuidado, não como quem rouba, mas como quem protege. Seus movimentos eram lentos, calculados. Cada passo exigia atenção absoluta. O silêncio, que normalmente o acolhia, parecia agora observar. Quando já se afastava, ouviu passos. Não próximos, mas suficientes para interromper o ritmo interno que o mantinha sereno. Vozes baixas surgiram ao longe. Uma lanterna oscilou brevemente, projetando sombras instáveis nas paredes de pedra. Leonardo sentiu o coração alterar o compasso, não em pânico, mas em alerta profundo. Por um instante, ele permaneceu imóvel. Não pensou em fugir, pensou em respirar. O corpo humano, ele sabia, reage melhor quando não é forçado. Inspirou lentamente, permitindo que a mente recuperasse a clareza. Calculou distâncias, avaliou sombras, esperou. Os passos passaram. As vozes se afastaram como se nunca tivessem existido. O perigo dissolveu-se tão silenciosamente quanto surgira. Leonardo retomou o movimento com ainda mais cuidado, consciente de que aquele limite havia sido real. Não um teste simbólico, mas uma fronteira concreta entre continuar ou abandonar tudo. Ele não abandonou. Havia ainda outro desafio, mais constante, menos visível, mas igualmente implacável: o odor. O cheiro da decomposição não era apenas desagradável, era distrativo, interrompia o pensamento, invadia a concentração, tornava o trabalho quase impossível. Para Leonardo, isso não era apenas desconforto físico, era um obstáculo ao entendimento. E obstáculos ele não ignorava. Foi então que concebeu uma solução simples e engenhosa. Criou uma espécie de máscara leve, adaptada ao rosto, contendo tecidos embebidos em essências naturais, ervas, óleos, substâncias aromáticas que conhecia bem, não para esconder a realidade, mas para torná-la suportável, para permitir que a mente permanecesse clara onde o corpo tendia a recuar. A invenção não era bela, não era simbólica, era funcional. Com ela, Leonardo conseguia permanecer por mais tempo.
observar com mais atenção, desenhar com mais precisão. O cheiro deixava de dominar os sentidos e o estudo retomava sua dignidade silenciosa. Mais uma vez, ele transformava um limite humano em problema técnico e o resolvia com calma. Enquanto trabalhava, lembrava-se do quase encontro daquela noite. Não com medo, mas com respeito. Sabia que caminhava por terrenos instáveis, onde poucos ousariam permanecer, e aceitava isso não como desafio, mas como preço. Ao final, quando tudo estava concluído, ele limpava cuidadosamente os instrumentos, removia a máscara, apagava a vela. Saía sem deixar vestígios, como alguém que nunca esteve ali. Essas experiências não o endureceram, o tornaram mais preciso. Leonardo compreendeu que o verdadeiro épico não está apenas no conhecimento obtido, mas no custo silencioso de buscá-lo, no risco aceito sem alarde, na coragem que não precisa ser vista para existir. E assim, naquela e em tantas outras noites, ele seguiu adiante. Não como um transgressor imprudente, mas como um homem disposto a atravessar sombras para oferecer à humanidade algo que ela ainda não sabia que precisava. Em silêncio, com respeito e com uma mente firme o bastante para não recuar. Com o passar dos anos, Leonardo da Vinci começa a sentir algo que não aparece nos cadernos, nem pode ser desenhado com linhas precisas. É um peso silencioso, discreto, quase invisível. O peso de perceber o mundo com mais profundidade do que aqueles ao seu redor. Não se trata de arrogância. Leonardo não se vê acima de ninguém, mas ele enxerga camadas que outros simplesmente não notam, e isso, por si só, cria distância. Enquanto conversa com artesãos, comerciantes ou nobres, ele escuta com atenção genuína. Ri quando é esperado que ria. Responde quando lhe perguntam. Mas por dentro, sua mente segue outro ritmo. Quando alguém fala de uma ponte, ele pensa nas forças ocultas que a mantêm de pé. Quando falam do corpo humano, ele enxerga o que existe sob a pele. Quando falam de fé, ele pensa nas leis naturais que sustentam a criação. Leonardo aprende a guardar silêncio. Ele entende que nem todo conhecimento precisa ser compartilhado imediatamente. Algumas verdades, quando ditas cedo demais, causam rejeição. Outras são mal compreendidas. Outras ainda provocam medo. E Leonardo não busca confronto, busca continuidade. Há dias em que ele sente vontade de explicar tudo, de mostrar que o mundo é mais complexo e mais belo do que parece. Mas essa vontade logo se dissolve. Ele percebe que o entendimento não pode ser imposto, precisa ser desejado. E nem todos desejam olhar além do que já conhecem. Esse isolamento não é completo, mas é constante. Ele caminha entre as pessoas como quem atravessa uma cidade conhecida por fora e desconhecida por dentro. Está presente, mas não totalmente. Parte de si permanece sempre em observação. À noite, esse peso se torna mais evidente. No silêncio, sem distrações, ele sente a responsabilidade de tudo o que viu e compreendeu. O corpo humano aberto diante de seus olhos. As máquinas que poderiam existir. As forças invisíveis que governam a natureza. Tudo isso habita sua mente como um acervo vasto demais para uma única vida. Leonardo não se desespera, mas sente que carrega perguntas que talvez nunca encontrem resposta.
Sente que suas ideias caminham à frente do próprio tempo. Sente que muitas delas não serão compreendidas enquanto ele ainda respirar. E ainda assim, continua. Há algo profundamente épico nessa escolha. Ele poderia simplificar. Poderia se limitar ao que é aceito. Poderia usar apenas uma fração do que sabe. Mas não faz isso. Ele escolhe viver com esse peso, como alguém que carrega uma tocha acesa durante a noite. A luz não é para impressionar, mas para não se perder. Em alguns momentos, Leonardo se pergunta se esse fardo é comum a todos os que observam demais. Se ver com clareza exige, inevitavelmente, certa solidão. A pergunta não o entristece. Apenas se acomoda dentro dele como mais uma verdade silenciosa. Ele aprende a transformar esse peso em cuidado, em precisão, em respeito. Cada novo estudo, cada novo desenho é tratado com ainda mais atenção. Ele sabe que está lidando com algo raro, conhecimento ainda cru, ainda frágil, que pode ser facilmente distorcido. Por isso, escolhe o ritmo lento, escolhe o detalhe, escolhe o silêncio. Leonardo entende que o mundo muda devagar, que ideias profundas não se movem no mesmo ritmo que as palavras, e aceita isso com maturidade rara. Sua epopeia não é a de convencer os outros, mas a de permanecer fiel ao que vê. Há noites em que ele relê seus próprios cadernos e sente um misto de orgulho contido e cautela profunda. Algumas ideias parecem perigosas demais para serem soltas no mundo sem preparo. Outras parecem belas demais para serem mal compreendidas. Ele decide, então, que nem tudo precisa ser concluído em forma final. Algumas coisas podem permanecer como esboço, como semente. Essa escolha o isola ainda mais, mas ele a aceita. A solidão que sente não é ausência de pessoas, mas excesso de consciência. É perceber conexões onde outros veem fragmentos. É sentir o futuro roçar o presente de forma quase imperceptível. Leonardo aprende a carregar esse fardo com elegância silenciosa. Ele cuida do corpo, caminha, observa a natureza, respeita o próprio cansaço. Sabe que uma mente que enxerga demais precisa de pausas para não se consumir. O equilíbrio, ele entende, não é fraqueza. É estratégia de sobrevivência. Com o tempo, esse peso se transforma em algo mais estável. Já não oprime, sustenta, como uma coluna invisível que mantém tudo em pé. Leonardo percebe que ver mais também significa amar mais o mundo, mesmo com suas limitações. Ele não deseja escapar do tempo em que vive, deseja compreendê-lo profundamente. Ao final de cada dia, quando o silêncio retorna, ele aceita mais uma vez essa condição singular. Saber mais é caminhar sozinho em certos trechos, mas também é deixar marcas invisíveis para que outros, um dia, encontrem caminhos mais claros. Leonardo fecha os olhos com essa certeza tranquila. O peso que carrega não é castigo. É consequência natural de quem escolheu olhar com atenção absoluta. E mesmo que ninguém perceba, mesmo que poucas ideias floresçam em sua própria época, ele sabe que cumpriu algo essencial: não convencer, não dominar, mas observar, compreender e preservar. E assim, com esse peso sereno acomodado no peito, Leonardo segue adiante, não esperando reconhecimento, mas oferecendo ao tempo aquilo que ele próprio só aprendeu a valorizar: profundidade, paciência e silêncio.
Leonardo percebe que muitas de suas criações exigiriam ferramentas que ainda não existem, materiais que ainda não foram desenvolvidos, uma compreensão coletiva que ainda não amadureceu. Forçar a conclusão seria empobrecer o pensamento. Melhor deixar que essas ideias permaneçam abertas, respirando no papel. Ele passa a ver seus cadernos como mapas incompletos, não guias definitivos, mas convites. Cada projeto interrompido é uma pergunta lançada ao futuro. Cada esboço é uma mão estendida para alguém que ainda não nasceu. Esse entendimento não o entristece. Pelo contrário, há algo libertador em aceitar que não é preciso terminar tudo, que o valor está em iniciar, em ousar pensar onde ninguém pensou antes, mesmo que o caminho permaneça inacabado. Leonardo observa o mundo ao seu redor e percebe como as pessoas se agarram a conclusões rápidas, como desejam fechar ciclos, encerrar histórias, resolver tudo. Ele segue outro ritmo. Prefere deixar portas entreabertas, prefere a continuidade ao encerramento. À noite, enquanto organiza seus papéis, ele escolhe não organizar demais. Não busca uma ordem rígida. A mente humana não funciona como prateleira, funciona como rio. Algumas ideias retornam, outras desaparecem, outras ainda se misturam. Leonardo respeita esse fluxo. Há momentos em que ele sente um leve desconforto. Um pensamento surge. E se eu tivesse terminado mais? A pergunta não o acusa, apenas passa. Ele sabe que terminar tudo significaria pensar menos, que concluir demais exigiria simplificar demais. E simplificar, para ele, é perder profundidade. O inacabado preserva a complexidade. Leonardo também entende que suas ideias incompletas carregam uma estranha força. Elas provocam, incomodam. Não se fecham em respostas definitivas, permanecem vivas. E tudo o que permanece vivo pode crescer além do autor. Ele imagina um tempo distante em que alguém folheia seus cadernos e sente a mesma inquietação que ele sentiu ao desenhá-los. Não para copiá-los fielmente, mas para continuar a partir dali. Essa possibilidade o tranquiliza profundamente. O mundo não precisa de obras perfeitas, precisa de caminhos abertos. Ao fim do dia, Leonardo guarda mais um projeto que talvez nunca veja concluído. Não há frustração em seu gesto, há aceitação madura. Ele entende que sua verdadeira obra não está em uma máquina específica, nem em um desenho isolado, mas na soma invisível de todas as tentativas. Tentativas de entender, tentativas de imaginar, tentativas de ir além. E assim, cercado por ideias grandes demais para caber em uma única vida, Leonardo encontra paz, porque ele sabe que o pensamento humano não foi feito para terminar, mas para continuar, passando de mente em mente, como uma chama que nunca se apaga completamente, apenas muda de mãos. Nos últimos anos, Leonardo da Vinci começa a sentir o tempo de outra forma. Não como inimigo, nem como urgência, mas como presença constante. O corpo já não responde com a mesma leveza. As mãos, ainda precisas, pedem pausas mais longas. E a mente, apesar de continuar vasta, aprende a se mover com mais suavidade. Leonardo não luta contra esse ritmo novo. Ele o observa como sempre observou tudo. Percebe que o cansaço não diminui o pensamento, apenas o torna mais seletivo. Já não sente necessidade de registrar tudo. Algumas ideias passam por ele como nuvens lentas,
e ele permite que sigam sem serem capturadas. Há uma estranha paz nisso. Ele passa mais tempo em silêncio, caminha devagar, observa o mundo com um olhar que não busca desvendar, mas acolher. Aquilo que antes era pergunta, agora se transforma em contemplação. Não porque tudo tenha sido compreendido, mas porque ele aceita que nem tudo precisa ser. As máquinas inacabadas, os estudos interrompidos, os desenhos que nunca ganharam forma definitiva, tudo isso compõe um retrato mais fiel de sua vida do que qualquer obra finalizada. Sua verdadeira criação foi o processo, o olhar atento, a curiosidade incansável. À noite, o sono vem mais cedo, e quando vem, é profundo. Leonardo não luta para permanecer acordado. Confia que a mente também precisa descansar. Ele se deita sabendo que não resolveu o mundo, não explicou tudo, não construiu tudo o que imaginou. E pela primeira vez, isso não pesa. Antes de fechar os olhos, Leonardo sente o próprio corpo, esse mecanismo perfeito que tanto estudou, cumprir sua função com dignidade. A respiração encontra ritmo, o coração mantém seu trabalho silencioso. Tudo funciona sem que ele precise interferir. É como se a própria natureza lhe oferecesse descanso em reconhecimento à atenção que ele sempre lhe dedicou. E assim, ele adormece. Não como um gênio atormentado, não como um herói incompreendido, mas como um homem que viveu fiel à própria curiosidade. A história de Leonardo não termina com um grande gesto, nem com uma revelação final. Ela se encerra como sempre existiu, em silêncio. Um silêncio cheio de significado, de caminhos abertos, de perguntas ainda vivas. Ele não deixou respostas definitivas, deixou possibilidades,